Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E aí, Babilônia está caindo? Existia uma réplica, da Torre de Babel na Rússia. Em um festival de passagem ali do inverno para a primavera, sempre tem esses rituais de passagem. E um desses rituais é da lei de Maslenitsa, por exemplo. Nas culturas nórdicas, né? E a cultura eslava não é diferente disso, eles fazem muitos rituais, né? Com festas, etc. Não tem aqui festival de inverno, festival de verão, etc. Nas culturas nórdicas, isso antigamente estava ligado à adoração ao sol, à adoração aos deuses da antiguidade, etc. Nas culturas antigas, culturas nórdicas, vamos colocar assim, né? Celebrações que eram feitas em solstícios, equinócios. Na cultura eslava, onde a Ucrânia, onde a Rússia, né, tem origem étnica, eles celebram um festival. Se você der uma googada agora, se você colocar no YouTube Lei de Maslenitsa, você vai ver que na própria Ucrânia, no ano passado teve, 2017 teve, enfim, esse ritual pode ter mudado de nome, pode ter outros perfis, etc. Você consegue achar o ritual da Lei de Maslenitsa. Festival de Maslenitsa, ou Festival da Panqueca, também é dito como carnaval russo. Tem origem pagã, como eu expliquei para você, em todos esses rituais de transição, de adoração, mas hoje é conhecido e chancelado, inclusive, pela Igreja Cristã Ortodoxa Russa, né? Então, como agora, por causa da guerra, não tem o carnaval, não é feriado, os artistas, então, como eu mostrei para você, a Poliakova, que é essa arquiteta que fez essa Torre de Babel, era para representar a unidade, a união entre os povos, está queimando agora. As pessoas estão associando ao fim da ordem mundial, né? O fim da Non. Vamos lá, comentário, só um aditivo aqui para você, a festa das panquecas ou das delícias, né? Das delícias dos doces na Rússia, muito festejo, etc. Vamos lá. Você consegue ver as pessoas fazendo um boneco grande de uma lady, de uma mulher, uma camponesa, etc., com muitos girassóis, e depois de festejarem e cantar, eles queimam a lei de Maslenitsa. Bom, enfim, não vou entrar nos pormenores da história não, porque tem o festival. Mas esses festivais, que antigamente eram rituais propriamente, de transição de estação, que está ligada às colheitas, né? À produtividade da terra, assim como no período bíblico tinha adoração a Baal, né? Por causa da fertilidade da terra, né? Que era o deus da chuva naquele período ali, que a Bíblia reporta tão bem, né? E Baal é um dos nomes para o príncipe dos ares que Paulo nos fala, né? Dominador dos ares, que na verdade é Hassatã, o caído. Ele usou durante um período o nome de Baal. Na própria Babilônia, vocês vão conseguir perceber que depois é utilizado como Bel, uma variação, né? Belsazar são aquele que é protegido por Bel, ok? Então vocês viram isso num período, inclusive no livro de Daniel, registro para gente. Então, enfim, gente, como tem vários rituais de passagem, eu vou mostrar para você que agora um artista construiu uma réplica da Torre de Babel com vários metros de altura, dezenas de metros de altura, representando uma edificação que simbolizava, segundo ele, tá? A unidade entre os povos. E eles agora queimaram. E as pessoas agora estão colocando, Rafael, caiu a Torre de Babel, caiu Babilônia? Realmente a Rússia está contra a nova ordem? O Putin está impedindo a ordem mundial. Se eu não me engano, é Nathaniel, né? O Nathaniel Rothschild, que é um dos filhos aí da dinastia dos Rothschild, dos globalistas, disse que o Putin vai impedir a nova ordem se ele vencer a guerra da Rússia e Ucrânia. Rafael, será isso mesmo? Bom, é muito simbólico, né? Queimaram uma Torre de Babel agora como um símbolo da Babilônia, né? A mãe de todas as meretrizes. Isso caindo, queimando esta torre, é muito icônico, é muito simbólico. Eu vou fazer um comentário, mas vamos lá. Vamos assistir um trechinho aí deles queimando, um pedacinho queimando essa Torre de Babel, e depois eu comento para vocês aqui o que foi que o artista que construiu disse. Aí, ó, assiste aí. Ok, eu contei para você a história, né? Já contei para você a história desses rituais, etc. Eu também fiz uma conexão com a Bíblia, que é muito importante para você entender a história, as culturas nórdicas, etc.
O que é isso? Quem fez essa réplica da Torre de Babel? Então, dentro desses festivais, existem muitas esculturas, etc. E até onde eu sei, gente, o que representava? Representava a união entre os povos. Representava a união entre os países, entre as nações. E eles decidiram, então, queimar para representar que não haverá unidade entre os povos por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. E olha só o que ele diz. Aconteceu que a própria Torre de Babel nunca foi concluída por causa da discórdia entre as pessoas e nações inteiras, disse Poliakova. O atual, no caso a torre atual, serve como um símbolo moderno para tal desunião. Eu acho que é uma mulher, Poliakova. A arquiteta, né, design aí da Torre de Babel, escolheu essa Torre de Babel para este ritual como um símbolo da união entre os povos, entre as nações, representando um tempo de coesão, de inclusão, de paz, etc. Então, nesse momento de transição, estabeleceria esse tempo de paz e por aí vai. Há um erro aqui, claro, né? Porque a Torre de Babel, ela foi erigida, ela foi erguida justamente pela unidade entre as pessoas. E pela unidade, eles confrontavam a ordem celestial, o governo dos céus sobre a terra. Então, era uma tentativa do governo humano, da unidade do governo humano, construir um símbolo da afronta a Deus. Sim, a ordem nova, ou essa ordem secular, né, dos globalistas, eles querem construir os seus símbolos, os seus postes e altos que representam uma afronta ao próprio Deus, ao sistema estabelecido por Deus. Então, impetrar a era da iniquidade, o tempo da iniquidade, uma era sem a lei de Deus ser varrida do mundo, né? E aí você vê a derrubada dos valores morais, né? Éticos, morais, balizares da civilização ocidental serem destruídos. No caso, a confusão do artista, ele está falando que a torre representa a unidade. Mas, na verdade, a unidade entre os construtores liderados por Nimrod, como diz a Bíblia, representava uma afronta a Deus. E a sua dispersão representa justamente que ninguém afronta o próprio Deus e sai ileso disso. Que Cristo, através da sua igreja, agrega todos os povos para se renderem ao governo dos céus. No caso de Nimrod, ele representava a nova ordem desde os princípios, desde os primórdios, né? Governar o mundo com um único sistema. E para isso você teria um símbolo que tocava até os céus. É óbvio que aí a Torre de Babel é um dos símbolos das ilusões provocadas pelo caído, por Satanás, que quer fazer o homem ser grande, porque ele dizia, vou fazer o meu trono acima do trono de Deus, eu posso ser maior do que Deus. E ele ilude a humanidade para tal. Foi assim com Nimrod, que operava pelo espírito do diabo, é assim com o sistema mundial, que opera também no mundo hoje, com essa estrutura de poder, querendo ramificar-se aí em ideologia, em economia, em tecnologia, etc., para trazer realmente a nova ordem, para trazer a Anom. Agora, isso é muito simbólico. Ser queimado agora, essa réplica da Torre de Babel, representa então que a Rússia está contra a nova ordem? Eu não iria tão longe, eu não tenho essa expectativa e tampouco, quando eu leio um pouco mais da história e das motivações do próprio Putin e das motivações do Zelensky ou das motivações de quem está por trás dessa guerra, seja da OTAN, seja da própria Europa que está ali do lado, né, o leste europeu, seja as motivações agora que estão fazendo o mundo entrar em uma nova distopia, tudo que está acontecendo, eu percebo, são símbolos que mostram para a gente, e esse é mais um destes, né? Esse é mais um destes, que mostram para a gente que realmente estamos numa janela profética. Não está mostrando o que a Bíblia está dizendo, né? O símbolo da Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, a grande prostituta caiu. Não, eu não iria por esse caminho, mas eu quis retratar para você o que é isso.
O que aconteceu? O que essa artista aqui, o que essa arquiteta, a Poliakova, fez? O símbolo dela é mostrar que a guerra está trazendo desunião. Então não tem por que construir mais a Torre de Babel, porque o mundo está desunido e por isso que ela tacou fogo como parte desse ritual aí, que eu dei exemplo para você também da lei de Maslenitsa, mas você pode pesquisar mais um pouquinho e muitas outras informações você vai encontrar aí, né, desse ritual na Rússia, na Ucrânia, os povos, a cultura nórdica, eslavos ali, etc. Paro por aqui, meus amigos, olha, deixem comentários, tá? Deixem comentários aqui embaixo o que vocês acharam. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.